Imagine que estivéssemos vivendo numa sociedade onde sua mãe, sua irmã ou qualquer vizinha, qualquer mulher que você conhecesse não tivesse a menor participação política. Tivesse nada, absolutamente nada. Ou então aquele teu primo que nasceu em Cuba, nasceu nos Estados Unidos, tivesse vindo pra cá e não tivesse também a menor participação política. Não tivesse nada. E se eu te dissesse que a gente estaria vivendo numa democracia? Então, seria um tanto estranho, não seria não? Pois é, hoje a gente tá começando nosso primeiro podcast justamente para falar sobre isso. Oxe, galera. Meu nome é André. Meu nome é Silvio. E o episódio de hoje é Grécia. Vejam só, para que possamos falar mais sobre a Grécia, a gente tem que ter um cuidado para estudar essa história. Temos que delimitar esse tempo histórico. Primeiro, a gente tem o período pré-homérico. Veja, não vamos nos atentar a conceitos propriamente ditos. Vamos estudar de uma forma leve. Veja, o período pré-homérico é nada mais nada menos do que a chegada dos povos à região grega. Ponto. E que povos são esses? Coloca aí no teu caderninho. Jade. J-A-D-E. Como assim? J de Jônios, A de Aqueus, D de Dórios, E de Eólios. Os Jônios, eles formam o povo ateniense. Os Dórios formam o povo espartano. Dórios é geralmente aquele povo mais militarizado, né? Por isso a gente vai ter até uma influência em Esparta, né? Futuramente. Exatamente. Essa galerinha aí é tipo, this is Esparta. Não me resolva. Em seguida, a gente tem um período homérico. Esse cara era um tal... A galera costumava chamar ele de poeta grego. E ele escreveu duas poesias muito importantes. A primeira é a Ilíada, que é falando justamente sobre a guerra de Troia. E a Odisseia, que é a volta do guerreiro Ulisses dessa guerra para sua cidade natal chamada de Ítaca. Bem, mas não é só isso que há no período homérico. A gente também tem a formação de um achutinho meio chatinho, que a galera geralmente não gosta muito, que é a unidade gentílica. Você precisa entender basicamente o quê? A unidade gentílica eram alguns grupos, esses grupos começaram a ser formados por famílias e eles foram evoluindo, dando origem a novos grupos. Só que, imagina, a gente tá se formando vários grupos, vai chegar uma hora que esses grupos vão ficar muito grandes, a gente não vai conseguir conter aquilo apenas em grupos, a gente vai precisar unificar isso tudo. E, a partir dessa formação desses grupos, dessas unidades gentílicas, a gente vai ter a formação das cidades-estados. E as cidades-estados, mais conhecidas como polis para o povo grego, a gente tem que ter noção seguinte: não é só formação de um novo conjunto social, não. A polis, ela vai possibilitar o nascimento da democracia, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Por quê? Porque a polis, ela vai permitir o debate, coisa que não acontecia de forma alguma quando estávamos reunidos ainda em tribos, ou em bandos, ou algo parecido. Por quê? Tínhamos a formação de um governo um tanto quanto autoritário, chamado de rei Basileu. Isso não permitia a conversação dentre aqueles que estavam participando da política grega. Sendo assim, a polis extinguia esse completo autoritário, que no caso seria o rei Basileu, e permitia o maior diálogo àqueles que estavam participando da democracia, ou melhor, do debate. E tem uma coisa muito importante, né, velho? Essas cidades-estados, elas eram independentes umas das outras. Apesar de a gente estar na Grécia, a gente tem, assim, uma nação, né, formada basicamente pela língua que eles falavam naquela época, né? E pelo mito, e pela mitologia que eles tinham em comum. Exatamente. Portanto, a gente tem que ter em mente que é o seguinte: mesmo Esparta, mesmo Atenas ou outras polis estejam no país grego, a gente tem que ter noção que, na época, não existia essa unificação do poder, essa unificação social. Era bastante dividido. Cada polis tinha sua auto-independência. Ou seja, cada cidade-estado tinha sua própria cultura, seu próprio regimento, sua própria forma de governo. Só frisando mais uma vez o que André já disse, eles, no caso os gregos, eram ligados por dois pontos principais: a língua, eles falavam a mesma língua, e o credo na mitologia. Só esse. Para falarmos de Esparta, a gente tem que ter noção, 3 pontinhos aí, maravilhosos. A gente tem
o militarismo, a aristocracia, a xenofobia e temos, por último, eu falei 3, não foi, mas são 4, e por último temos o laconismo. Como assim? Que derrota é isso aí? Vê só, o povo espartano, ele é formado pelos dórios, e os dórios, eles têm aquela essência militarista, e eles já vêm querendo brigar. Eu sou o WoW, e você não é o WoW. Se você não é o WoW, eu vou quebrar você. Muito boa analogia, Silvio. Muito Eu gostei boa. bastante, velho. Gostei muito. E é exatamente assim, WoW, yeah. Portanto, É a música da Copa. portanto, o povo dório, ele tem essa vantagem militar, porque além dessa cultura militarista, ele tem também o uso do ferro, que já distingue um pouco dos outros guerrilheiros que ali estavam. Sendo assim, esse povo dório dá início ao processo espartano. O povo espartano, ele sobrevive com essas características que eu já lhe falei. O laconismo. O que é o laconismo? Nada mais, nada menos do que resolver as coisas com uma simples frase. E assistir os 300 de Esparta? Pois bem, você vai perceber que Leônidas, a figura lá, ele não conversa muito. O muito que ele fala é dar um pezão no cara, Tisis Esparta, ou somos nós. Compreende? O outro ponto é a xenofobia. Xenofobia é o ódio, é a não aceitação daquele que vem de fora. Ponto. E os espartanos tinham isso como sua característica principal. Um outro ponto era a aristocracia. A aristocracia espartana era a causa principal da desigualdade social ali no território espartano. E até tem um ponto importante para você não esquecer. Aristocracia, falou aristocracia, lembra, governo dos melhores. Ou seja, só as melhores pessoas, só as consideradas pessoas de elite vão estar no governo. Só os privilegiados. Aristocracia, governo dos privilegiados. Acabou a questão. Portanto, esses são os pontos que a gente tem que ter em mente, sempre refrescado na nossa mente, sobre o povo espartano. A outra polis que vamos comentar agora é justamente Atenas. Da minha amada Atenas, eu amo essa cidade, cara. Essa cidade é tudo melhor. Ou não, né, na verdade. Bem, e falando de Atenas, a gente vai ter essa formação jônica, ou seja, um povo jônico mais voltado para a intelectualidade, mais voltado para a conversa e para uma futura filosofia. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar de Atenas ela era uma cidade que tinha um relevo muito montanhoso, ou seja, isso dificultava os vizinhos e os próprios atenienses de se visitar, de trocar experiências, de até comercializar. Então o que é que Atenas pensou? Cara, se não dá pela terra, vamos pelo mar. Eles começaram a comercializar, começaram a fazer esse comércio marítimo, e isso fez com que eles trocassem diversas experiências, com que eles conseguissem fazer trocas culturais. Isso favoreceu o surgimento de uma cultura mais antropocêntrica em Atenas, uma cultura voltada para a filosofia, voltada para a intelectualidade. E não é por acaso que essa foi a cidade berço da democracia grega e das influências que a gente tem até nos dias de hoje para nossa democracia. Mas não se esqueçam, há dois tipos de democracia. A gente começou o podcast falando sobre isso, né? Tocando nos assuntos da democracia. Porém, a democracia que a gente vive hoje é uma democracia representativa. E totalmente diferente do modelo que eles viviam lá. É claro, porque a gente elege alguém para falar por nós, ou seja, elege alguém para nos representar nossas ideias, nossos pensamentos. Então, se eu tô botando Silvio lá, ele teoricamente vai ter que me representar, o que a gente sabe que não é bem o que acontece, né? É bem teoricamente mesmo, sabe? Tipo, uou. Já lá no povo grego não era assim. Era uma democracia direta. Eu não deliberativa. Exatamente. Eu não colocava ninguém para falar por mim. Eu falava por mim. É totalmente diferente. Se eu quero falar cuscuz já, não mando ninguém falar cuscuz já. Eu falo cuscuz já. Então é assim que é. Nordeste é aqui, meu velho. Tá pensando o quê? Beleza, todo mundo participava. Mas quem era todo mundo? A democracia em Atenas, ela era muito exclusiva e limitava muita gente. Por quê? Quem era cidadão em Atenas, Silvio? Veja só, é literalmente aquela historinha que a gente tava contando lá no início do podcast. Cidadão não é mulher. Cidadão não é estrangeiro. E acrescento, cidadão não é escravo. Então, que era a maior parte da população, diga-se de passagem. Então quem era cidadão? Visto que, segundo esses dados que eu passei a você, a gente tem uma população de 10% apenas que se torna cidadão ateniense.
Então, que democracia é essa onde a minoria vale mais que a maioria? Ou seja, basicamente os escravos trabalhavam para os gregos ter aquele famoso ócio produtivo para poder filosofar e discutir questões políticas. E é Na ágora. exatamente esse ponto, meu bebê. Porque veja, eu, grego, não quero saber de trabalhar, porque quem trabalha é escravo. Então perceba o quanto que essa cultura, ou melhor, que a cultura em si, ela vem se modificando. Se na Grécia a gente pensava que o trabalho era totalmente indigno, hoje o trabalho edifica o homem. Percebe o quanto existe essa mudança de pensamento? Portanto, a gente vê que os cidadãos de fato são aqueles maiores de 21 anos, mas, ó, coloca uma observação aí. Homem. Exatamente. Maior de 21 anos, só pode ser homem e tem que ter nascido aqui em Atenas. Ou seja, filho de mãe e pai ateniense. Sendo assim, se eu vim de fora, se eu sou mulher, se eu tenho menos de 18 anos, eu tô na bad. Ou se eu sou escravo também. Mas se for escravo, tu se lascou mesmo, né? Lascou. Aí voltando pra questão, a gente tem o quê? O período clássico. Grande período da Grécia. Gigantesco. O que o período clássico vai falar? André Ribeiro Couto. Veja só, o período clássico, ele vai abordar justamente tudo aquilo que vai ser grandioso na Grécia. A gente tem o teatro, a gente tem a filosofia, a gente tem o auge da democracia, a gente tem a muitos arquitetura pontos. grega com o famoso Fídias. Oh, grande meu Deus do céu. Fídias. Fídias, cava bom, já tô comigo ontem. Tava... Na moral, velho, isso é surreal, meu irmão. O cara deu um grito bem aí. É muito bom. Período clássico. Mas lembre-se que esse período a galera pegou a filosofia e fez assim, ó. Bum! O auge, meu amigo. Os caras surgiu basicamente os caras da filosofia, meu amigo. Os caras que a gente fala de filosofia tá aí. Nada mais, nada menos do que a galerinha topster. A gente tem os pré-socráticos, a gente tem os socráticos e a gente tem essa galerinha mesmo aí. Bem por aí, né? Bem por aí mesmo. Vê. Pera assim, ó. A gente vai ter os pré-socráticos. Esses caras começaram a se preocupar com as questões Então, cosmológicas. Começaram a se preocupar com essas questões de origem de tudo, a origem do universo. Entre esses nomes, a gente tem uns caras que vocês podem odiar ou podem amar. E vice-versa. E vice-versa. Vejam, o nome dessa galerinha é o seguinte: Tales de Mileto. Ele vai dizer que o início do tudo está na água. Onde tem água, tem vida. Então, logo, chegamos à conclusão que, Beba água. sendo assim, você não vai morrer. Topster demais, topster demais. Demócrito, que vai ali surgir com a teoria de um possível átomo que se aproxima muito do átomo atual hoje. Muita gente chama ele de pai do átomo, né? Pai... Vai que, Vai que. que observação, ele caiu na prova ano passado, hein? Outro cabinho a gente tem Pitágoras. Pitágoras vai dizer que tudo é número, tudo vai vir número. Sendo assim, Pitágoras ele pode cair na tua prova de matemática também, cara. Inclusive tem uma equação, tem um, eu não sei, a gente tem humanas, né? Mas tem um cálculo aí que ele fez pra provar essa origem, meu amigo. Billy Ocean aí, ele fez, não deu certo, sei lá, deu. Uou, vai, nós. O outro cabinha é Heráclito. Heráclito é o cabinha do tudo muda. Ele é conhecido por aquela frase: quando você entrar no rio pela primeira vez, se você sair e entrar de novo, nem você nem o rio são os mesmos, porque absolutamente tudo muda. Então Heráclito muda as coisas. Temos o outro que é Parmênides. Parmênides vai contrapor Heráclito. Ele vai dizer que nada muda. A essência do ser humano é a mesma. Por mais que você cresça, você continua com a essência do ser humano. Portanto, esses são aqueles pré-socráticos que você não pode esquecer, nem se te oferecerem cuscuz com carne moída. Não esqueça disso. E a gente também vê que Silvio gosta muito de cuscuz, né? Cuscuz é uma das é bom. coisas que a gente aprendeu aqui no podcast pra Cuscuz levar é pra muito vida. bom. Né? Exatamente. Aqui pra vida. Com café é melhor ainda. A gente tinha aqui também os sofistas que Silvio, eu chamei eles de mentirosos, mas Silvio aqui disse que não, André, você não pode chamá-los de mentirosos. Não pode. Não pode, porque eles só apenas vendiam a verdade, vendiam o conhecimento. Então ele falava assim, ó, não importa se eu estou falando a verdade nem a mentira, quanto você pagar, eu vou falar. É o famoso advogado, eu tô É o errado. famoso advogado. Portanto, vamos citar aqui alguns advogados bons, hein? Tô brincando. Mas vejam só.
A filosofia dos sofistas vai passar por essa questão da verdade. Nada me interessa, eu no caso sendo sofista, se você tá falando a verdade, se você tá falando mentira. O que me interessa é o seu dinheiro. Se você me der 10 reais, um prato de cuscuz e um copinho de café, eu vou te defender até a morte. Esses sofistas estão no Congresso Nacional, né? Rapaz, se eu Mas te é disser só que da eles Grécia, estão... né? É só da Grécia, né? Não sei, na atual brasileiro pode estar também. Portanto, percebam isso. Os sofistas eles vão partir desse pressuposto de que a verdade talvez possa ser relativa, porque vai de acordo com o seu dinheiro. Vai de acordo com o seu bolso. Exatamente. Ou com o cuscuz que você oferecer. Exatamente. Mas a gente tá falando de filosofia, então não dá pra esquecer do pai Sócrates. Sócrates. Papai Eita, Sócrates, babo. o cara era Não é louco. aquele que jogava no Corinthians, né? Gente, tá acabando aqui o nosso podcast. Mas primeiro... Voltando. Sócrates, pra mim, ele é simplesmente o cara da filosofia. Falou filosofia, falou Sócrates pra mim. Tá? Merecia ter ganhado aquela Copa do Mundo. Sócrates, Que não é o jogador, o filósofo Sócrates. o filósofo Sócrates, ele dizia o seguinte, primeiramente, ele devia dar aula pra esse professor de hoje em dia, sabia? O Sócrates, meu irmão. Ô, caba bom. O cara já era um professor daqueles, meu irmão. Exatamente. Ele tinha cuscuz na bolsa. Ele criou o que a gente chama de método socrático. Aí você me dizia o que é que danado esse método socrático dizia que todo mundo fala. É o seguinte, se essa cadeira é de madeira, Sócrates dizia o seguinte, olha cara, se você acha que essa cadeira é de madeira, você tem que ironizar por que essa cadeira é de madeira, mas não é ironizar, debochar. Não é debochar que nem nosso amigo Silvio. Você precisa questionar esse fato e saber por que essa cadeira é de madeira de verdade. Vamos tentar ali olhar, vamos tentar saber qual é o material dela. E isso vai te fazer sozinho chegar ao teu conhecimento. Ou seja, apesar de tu ter um professor, o professor não pode te dizer por que essa cadeira é de madeira. Quem tem que chegar no teu conhecimento é tu, brother. Ele vai dizer assim, os caminhos são esses. Vai lá, ironiza, questioniza, e é assim que Sócrates fazia com os discípulos dele. Depois disso, Sócrates vai dizer que você vai dar origem à maiêutica. E o que é maiêutica? Maiêutica nada mais, nada menos é que parto, dar à luz no grego. Ou seja, para Sócrates, quando você ironiza, quando você vai em busca do seu próprio conhecimento, você próprio dá luz ao seu conhecimento. E essa questão de dar luz ao conhecimento é fundamental para o entender de toda a teoria socrática. E tem um ponto aí. Sócrates existiu. Polêmica. Hashtag polêmica. Por quê? Geral fala aqui, pelo fato dele ser um filósofo famosérrimo, ele não escreveu nada. Então como a gente vai atestar a vivência desse nosso amigo Sócrates que comia cuscuz? Menino Plato. Menino Plato. Por que menino Plato? Porque Plato, mais conhecido como Platão, só uma piada aqui. Qual é o nome do filho de Platão? Tu acha que eles vão responder, né? Até porque essa aula é ao vivo, aqui Fica no na podcast é ao vivo. É Platinho. Então é por isso, gente, que a gente deve ter cuidado com o que a gente chama pra gravar. Não pode pegar o primeiro qualquer um e gravar, entendeu? Platinho foi muito bom. Portanto, vejam só, Platão, ele vai escrever algumas de suas obras baseado na vivência de Sócrates. Por exemplo, a Apologia de Sócrates. Essa obra vai retratar justamente o julgamento de Sócrates perante toda a corte, entre aspas, grega, ateniense, tá certo? Para falar de Platão, a gente tem pontos totalmente interessantíssimos para falar deles. O cara era viajado. Viajado não, eu acho que ele já era um astronauta mesmo. Porque não tem condições. Ele acreditava que o mundo não era só um mundo. Eram dois mundos. Como assim? Ele dizia que a gente vivia um mundo sensível, mas existia um mundo inteligível. Ou seja, um mundo inteligente. Tana, oh meu Deus do céu. André ele tá sofrendo por um processo de perca, tô brincando. Vejam só. O mundo sensível seria justamente onde estamos todos aqui. Fazendo intriga, causando desconhecimento, fofoca, fazendo a maldade do mundo e assistindo o tititi. Só que, para chegarmos ao nosso ápice, teríamos que viver no mundo inteligível. E quem é que vai nos levar para esse danado? O filósofo. O filósofo está aqui no mundo sensível para nos fazer chegar até o mundo inteligível.
E Platão, ele é tão astronauta que ele vai nos explicar isso aí com a teoria da caverna, o mito da caverna. Veja só. Imagine que estamos eu, você, Jorge e João. Estamos numa caverna, todos acorrentados, de frente para uma parede dentro dessa caverna. Não tem luz aqui. Estamos fixados para esta parede. E o que estamos vendo nessa parede? Estamos vendo sombras. Lembre-se, para a teoria platônica, a gente vai entender que a realidade é o que estamos vendo de verdade e não a representação disso. A sombra seria a representação da luz que está vindo lá de fora. Certa vez, eu consigo me desvencilhar dessas correntes. Saio dessa caverna e vejo de fato o mundo. Vejo o sol, a grama, outras pessoas. No princípio eu até fico meio coisado, né, com a luz do sol no meu olho, eu não consigo nem enxergar direito. Mas por conta da luz da verdade. Exato. E aos poucos você vai conseguindo enxergar, porque você chegou lá. Exatamente. E pelo fato de eu chegar lá e ver que é bom e ver o que é de fato conhecimento, eu vou buscar você, Jorge, Platel Minto e João. Só que quando eu chego lá, vocês não me dão bola. Porque eu estou narrando, eu estou indo contra a maré. Você já disse que eu fumei uma, na verdade. Exatamente. Tá vendo? André está num consentimento filosófico mau. Portanto, André não vai aceitar a minha teoria de que estamos vivendo num mundo ruim e precisamos subir para vivermos um mundo melhor. Lembrando que esse mundo inteligível muitas vezes vem de mundo das ideias, né? Então você vier na sua prova aí e estiver achando estranho, ou é mundo inteligível ou mundo das ideias, tanto faz, é basicamente Exatamente. a mesma coisa. Só um pontinho aí que tu não pode esquecer. Platão era discípulo de Sócrates. Papai Sócrates. É. Só que Platão, ele começa a criar os seus próprios discípulos. E um discípulo de Platão, topster demais, nada viajar, né, André? Esse eu gosto, viu? Se chama Aristóteles. Só que Aristóteles faz uns bagulho aí muito topster. Que negócio são esses? Explique-me. Deixa eu falar do cara. Aí tava assim, velho, falando de Platão, essa parada de mundo das ideias, que tem um tal de mundo inteligível que a gente vai conhecer a verdade. Aristóteles falou pra pensar o seguinte: meu irmão, não existe nada dessa baboseira aí de mundo das ideias, mundo inteligível não. O conhecimento tá aqui, brother. O conhecimento, tudo tá aqui, ó. Se você quer saber de alguma coisa, você quer saber por que o céu é azul, você tem que descobrir por que o céu é azul aqui, ó. Com a ciência, com a matemática, com a física, estudando, experienciando aquilo que você tá fazendo. Então deixa de procurar as coisas do mundo das ideias, essa parada de mito da caverna. Para Aristóteles, isso não existia. E outra, ele também dizia o seguinte, ó. Se tu hoje faz seus posts no Instagram, se tu quer só jogar bola domingo, se tu trabalha, se tu faz tudo que tu quiser, mas tu não tem felicidade na tua vida, não tá valendo de nada. Tua vida não faz sentido. Então, pra Aristóteles, não esqueça que essa questão já caiu no Enem. Já caiu, inclusive, no Enem. De fato. E Aristóteles é recorrente no Enem. Exatamente. Ele quer a busca da felicidade pelo indivíduo. Ou seja, você precisa buscar a felicidade para ser alguém, para ser feliz, para sua vida ter sentido. E eu não acho errado não, viu? Mas quem somos nós para dizer? Assim, né? As árvores somos nós e os cachorros estão correndo. Então, tudo faz sentido na vida. Nem concordo nem discordo. E nem ganho nem perco. Muito pelo contrário. Como cuscuz. E vejam, um dos pilares do mundo ocidental é justamente a filosofia grega. Vejam, se tivéssemos que construir o mundo ocidental em cima de alguma construção arquitetônica, nós iríamos colocar 3 pilastras nisso aí. A primeira seria a filosofia grega. A segunda, o direito romano. A terceira, o Deus de Israel. Então, o mundo ocidental sobrevive nessas 3 bases aí. Portanto, saiba o quão importante é essa filosofia grega. Quão importante é a democracia, o quão importante é a Grécia também. Né? Exatamente. Por mais que esse pilar aqui eu tenha ressaltado como um dos mais importantes, não podemos esquecer a cultura em si grega. A cultura grega vai nos levar a uma forma de conhecimento única, certo? Outro ponto muito interessantíssimo que marca o período clássico é justamente as guerras médicas. Ô, André. E aí lembra, guerras médicas, por que médicas de medo. E o que é medo? Medo é o povo persa, de Dario I. Não esquece, Silvio, porque tu vem com as perguntas que só André Deus vem vê. com esses negócios aí que ele não sei de onde ele tira. Olha, por favor, vamos fazer o seguinte. Shoot me. Shut up to beat. Vê só. As guerras médicas nada mais nada menos do que o confronto do povo grego contra
o Império Persa. Contextualizando rapidamente, o Império Persa vinha crescendo de forma absurda. Chegado até um determinado momento que eles tinham encontrado o povo grego e falaram: Já tava há um tempo olhando pra essa tal de Grécia, viu? Tava há um tempo olhando. Meu irmão, isso aqui é um bom lugar pra gente dar uma... fazer uma brincadeirinha. Certo dia, certa noite, o rei Dario I olha para um lado, olha para o outro. Parceirinho, essa terra aqui é boa. Vamos dar uma olhada. Se der pra gente pescar e comer cuscuz, a gente fica. Dario chegou, olhou que a terra era o máximo, quis ficar. Só que, para ele ficar, ele precisaria, entre aspas, escravizar o povo grego. E o povo grego não gostou muito dessa ideia, E não. tu acha que ia gostar? Gostou muito não. Até porque tu iria gostar se chegasse um cabo olhando pra tua casa. É massa, vou ficar. E aí, como é que fica? Não ia ser legal. Portanto, as guerras médicas é um período dividido em 4 batalhas principais. E a primeira, vale ressaltar aqui, é entre o povo persa e o povo apenas ateniense. Essa é uma batalha do mar, chamada de Batalha do Maratona. Bem, mas aí você diz, tiveram as guerras médicas, foi um período, como o Tio falou, de 4 grandes e principais batalhas. E os gregos ganharam no final, mas a consequência dessa guerra é que é o ponto. Exatamente. O ponto que a gente vai falar aqui. Imagina, Atenas se viu muito ameaçada, digamos, pelo menos na teoria. Ela pensou o seguinte, olha, e se outro povo medo, outro povo persa, quiser invadir a Grécia de novo, a gente precisa estar mais fortalecido. A gente passou um sufoco bom, mais ou menos, isso aí, foi um sufoco, velho. Então se liga, vou lançar uma proposta pra vocês, todas as cidades gregas que quiserem me seguir. O nome dela vai ser Delos, Liga de Delos. E é o seguinte, vamos mandar todo mundo dinheiro pra Liga, eu vou ser a líder da Liga, eu, Atenas, vou ser a líder da Liga, e vou poder arrecadar esse dinheiro pra desenvolver a Grécia. Olha que bonito, Silvio, ela vai desenvolver a Grécia. Não, isso é lindo e maravilhoso, top, né? Só que não vai ser bem assim, né? Atenas, a primeira coisa que ela vai fazer com o dinheiro é roubar. Trazer todo pra ela e vai investir somente e só nela. Quando a galera pergunta, esse dinheiro aí que a gente tava pegando e dando pra vocês, o que é que tá acontecendo? Não, a gente tá fazendo aqui uns negocinhos, tá construindo uma... A gente tá construindo um novo panteão aqui, tá trabalhando na nossa arquitetura, a gente tá investindo na Ágora. E é Atenas. E o dinheiro não era da gente, né? Era... Será? Mas calma, vai chegar. Uma hora chegará. Nesse processo aí, Atenas pedindo dinheiro pra cá, pedindo dinheiro pra lá, pedindo entre aspas, né? Forçando o dinheiro pra chegar até aqui, forçando ali. Acabaram chegando numa cidade-estado que era aliado a Esparta. Quando ele forçou a Vera, ou seja, bruscamente, esse dinheiro dessa determinada polis, não deu outra. Deu ruim. Como assim? Essa polis que se viu ameaçada por Atenas comunicou a Esparta. E Esparta falou: meu parceiro, vou te contar uma ideia. Se tu não ficar na tua, vai ficar muito ruim pro teu lado. Vai acabar o cuscuz e eu vou quebrar você. Atenas falou: vem, bebê. Deu ruim. Cacete pra cá, cacete pra lá. Deu origem às guerras internas. A guerra do Peloponeso. Ou seja, com isso, Esparta não vai ficar caladinha. Ela vai dizer, é o seguinte, tô vendo a liga de delas se juntar aqui, vou criar minha própria liga porque eu sou tão orgulhosa quanto e não vou deixar uma cidade como Atenas ter uma hegemonia na Grécia. Hegemonia grega. Pelo amor eu sou de Esparta, pô, eu não É. gosto de ninguém, eu sou xenófobo. This is brother. Esparta. Pelo amor de Deus, cara. Sangue de Cristo. Essa guerra vai ser uma guerra interna justamente entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Que formaliza a guerra do Peloponeso. E observa o seguinte: tem os cabinha que não entra na guerra, fica neutro, pacífico, olhando um aqui, outro lá, pá, pei, bum. Todo mundo se matando, ficam apenas observando esse confronto. Quando ele termina, o vitorioso que é a Esparta, ou melhor, a vitoriosa que é a Esparta, está totalmente fragilizadíssima, por sinal. Ela consegue até perder a sua hegemonia para uma outra cidade-estado. Quando essa outra cidade-estado ganha para ela, é literalmente o fim do povo grego. Porque está totalmente desfragmentado, está totalmente num período onde todos estão ali em queda, sem dinheiro, uma população devastada. Então, nesse cenário, a gente tem uma crise
né? Ou seja, a guerra interna enfraqueceu a própria Grécia. A própria Grécia saiu enfraquecida dessa guerra. Serviu de nada. Exatamente. E essa guerra vai servir também como a justificativa, não foi só isso, mas esse enfraquecimento da Grécia vai facilitar a invasão macedônica. E agora chegou. Chegou. Porque quem é que vai descer lá do seu mais alto sublime Macedônia para invadir os povos gregos? Quem é que vai vir? Alexandre. O Grande. Minha Nossa Senhora. Esse cara chegou e falou o seguinte: amores, o negócio é meu. Vai resolver ou não vai? Deu ruim. Os caras não tinham muito o que fazer, lembrando, né? Tava tudo Lembre-se fraco, disso. velho. Tava todo mundo fraco. O Império Macedônico tava lá. Poderosérrimo. Uou. Que aí você pensa, não, mas os gregos, e Atenas, e Esparta. Esse enfraquecimento ocorreu por conta da Guerra do Peloponeso. Sendo assim, facilitou muito o Império Macedônico de tomar tudo isso aí. Com a invasão do Império Macedônico, a gente tem a criação, E um novo período na Grécia. o período... Helenístico, brother. Nossa Senhora, esse Bonito, negócio bonito. tá, O nome tá helenístico é bonito. maravilhoso. Aí você pergunta, e o que é que vai ter nesse período? Trocas culturais entre gregos e orientais. Ou seja, quando a invasão de Alexandre o Grande pelos macedônicos acontece na Grécia, ela só abre a porteira. Tá aberto a Grécia para visitações, vamos fazer nossas excursões aqui. Pode vir, galera, se aproxega. Até porque, lembrem-se que Alexandre ele não domina só a Grécia, ele domina também alguns povos giga enorme do Oriente, como por exemplo o próprio Egito e depois a Pérsia. Então, tudo isso passa a ter um centro, lembre-se, no início a Grécia não tinha um centro, agora passa a ter, é Alexandre. Então, essa unificação cultural também passa a acontecer. Essa cultura passa a ser chamada de cultura helenística, nada mais, nada menos do que resquícios culturais gregos e resquícios culturais orientais. Ponto final. E não esqueçam, cultura helenística, não cultura helena. Cultura helena é a cultura da Grécia, é a cultura dos helenos, que eram chamados gregos. Cultura helenística, cultura helênica, é a cultura da Grécia fundida com essas culturas orientais, junta com essas culturas orientais. Essa troca cultural toda que vai conseguir denominar esse período, né? Vai conseguir denominar esse período Exatamente. helenístico na Grécia. Portanto, a gente fecha então essa conversa sobre o período grego. Vejam, é importante ressaltar os pontos que a gente já falou aqui. Anota, estuda, revê, ouça novamente, tá certo? Que vai ser muito importante. Grécia, ela vai cair na tua prova na questão de história e também na questão de filosofia. Então é muito interessante essa questão da Grécia em si. Pois é, e às vezes a questão não vem Grécia assim, e sim o pensamento da Grécia na Idade Moderna, o pensamento da Grécia até hoje em dia, então sempre se liga, sempre tenta contextualizar tudo, tá? Não dá pra menosprezar a Grécia, tá certo? Então, por hoje é só. Estamos chegando ao fim de mais um não, né? Do primeiro podcast que a gente tá aqui com esse projeto. Espero que vocês tenham gostado, né? Do nosso primeiro episódio, que foi sobre Grécia. Então, estamos aqui agradecendo a todo mundo que escutou aqui até o final. Um beijo. Um cheiro enorme. Que a história esteja com vocês. Abraços.